Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas pela nossa BCC Television e agora também aportado no nosso canal no YouTube, www.livrosemrevista.com.br, disponível tanto quanto toda a grade de programação da rede BCC Television. Tenho aqui ao lado direito uma ilustre senhora, alta sociedade paulista, Jeanette Rossas, que trouxe ao mundo uma biografia muito delicada e muito dedicada do nosso ex-goleiro da seleção brasileira, Waldir Pérez. Mas antes de passar para ela, eu quero fazer uma menção a um amigo nosso, amigo da casa, um multíssimo representante brasileiro em ares europeus. Eu estou falando do radialista e irrequieto poeta Álvaro Alves de Faria, que foi distinguido com o prêmio Poesia e Liberdade ao seu Amoroso Lima, 2018. Agora, vai ser dia 5 de dezembro, ele vai receber esta laurea, muito mais do que merecido. O Álvaro é um sujeito, como eu já falei, irrequieto. Na época da repressão ditatorial que nós tivemos aqui no Brasil, foi preso algumas vezes, apanhou muito. Mas olha, é autor de mais de 50 livros aqui no Brasil. Também peças de teatro e tudo mais. Mas ele é muito mais, infelizmente, para nós, ele é muito mais reconhecido em Portugal do que aqui no Brasil. E eu espero que com essa laurea o Álvaro consiga aí, com o seu espírito libertário, como sempre foi, contestador, consiga agora despertar o interesse do povo brasileiro para o seu real talento. O Álvaro é uma pessoa que nos representa, como eu já disse, em áreas europeus, que nos representa muito bem, diga-se de passagem, mas que, infelizmente, aqui nós não lhe damos o devido valor. Álvaro, receba os nossos parabéns e tenho certeza que esse não será a tua última laurea. Você merece bem mais e tenho certeza que com o teu espírito sempre inovador, você vai trazer outras obras para o nosso gáudio e satisfação. Muito obrigado. Dia 5 de dezembro, no Centro Alceu Amoroso Lima, o Tristeu de Ataíde, na Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Parabéns a todos vocês que localizaram o nosso amigo Álvaro Alves de Faria. Parabéns, muitas felicidades. Aqui ao meu lado direito, Jeanette Rossas. Nossa. Escritora, muitas vezes laureada com livros editados. Quantos livros você tem editado? Eu tenho o livro solo, eu tenho uns 8, 9. Depois eu tenho umas antologias que eu considero importantes, Sim. Da UBE, por exemplo, e uma que saiu da Devir, que é linda, dos vampiros, V de Vampiro, maravilhosa. V de Vampiro? V de Vampiro, com ilustrações do Manu Malta, muito maltês. Quando você foi ao programa, com qual livro? Se não me engano, eu não sei se eu fui com Edgar Allan Poe, ou se eu fui, eu acho que não, acho que eu fui com As Vidas e Mortes de Frankenstein. Esse aí, Vidas e Mortes de Frankenstein, esse mesmo. É isso aí, né? Foi o quê? Uns 3 anos, mais ou menos? Isso aí. Uns 3 anos. Ano passado ele foi finalista do Jabuti. Olha. Foi um dos, né? Que bacana. Não foi. Não, você escreve muito bem, por sinal, diga-se de passagem. Aliás, o pessoal do Paulistano também te quer muito bem, né? A turma lá é ótima. Da literatura, você é um grupo muito bom. A Tarzan na vida daquela gente. Escuta, desta feita você trouxe, como eu já falei aqui para nós, a vida do Waldir Pérez. O livro chama-se Waldir Pérez, o moço que veio de Garça. E fala uma coisa que quando você me mandou, lá pela editora Realejo. Realejo. É de Santos, essa editora? É de Santos, é.
um cara, um moço, né, o editor. É um moço corajoso, que corajoso. Ele tem uma livraria de rua. Isso mesmo. Faz chorinho às sextas-feiras à frente. Ele mantém ainda a livraria aberta? Tem, Olha, tem a que editora, legal. e tem um cafezinho lá muito bacana. E, enfim, ele faz um Que point lugar de lá. Santos que é, afinal? Que praia que é? Você No lembra? Gonzaga. Praia É do muito Gonzaga. bom lá, E viu? como é que chama o bar? É Realejo também? É Realejo. Então, como é que chama o moço? Ele chama lembro. José Luiz Tahan. José Luiz Tarran, Ele TH. é um lutador do livro, viu? José, você está convidado a vir ao programa para falar que principalmente bom. desses eventos aí do bar que você abre, da sua livraria, em suma aí do teu despojamento em bancar edições como essas da Janete, que realmente é um primor, e nós vamos falar agora. Mas o que motivou você, uma socialite paulista, Isso. muitas vezes reconhecida na literatura e tal, e o que levou você a se envolver com o futebol? Como é que se deu isso? Porque você conhece tudo de futebol, pelo que eu sei, não? Ah, tudo. Não sei nada. Dei vários foras, foi horrível. Enfim, até hoje eu dou foras, mas agora eu me interesso mais pela... Mas como é que você se envolveu com o Valdir Pérez, que já estava fora do cenário? Ele que te procurou? Foi assim, sabe esses ventos que sopram na direção da gente, né? Você se deixa levar. Você tem que deixar levar, você tem que deixar Perfeito. fluir. Então, um dia, imagina só, uma moça que era assistente do meu filho, onde meu filho trabalha, sócio de uma empresa, me viu na televisão e chamou o Valdir, vem ver a esposa, a mãe do meu chefe. Aí ele viu, e o que ele achou interessante é que eu contava lá que fazia, não biografias, mas fazia romances biográficos. Contava a pessoa como era, contextualizava. Isso na época... Ficcionava, em resumo, sim, né? ficcionava. Que eu fiz Kafka, fiz Edgar Allan Poe, fiz Mary Shelley e toda aquela turma do... Isso no Frankenstein, né? Toda aquela turma do Byron e tudo, contextualizando o século XIX, início de XX já com Kafka, né? Aí, de repente, eu recebo um telefonema, uma noite. Dona Janete, aqui é o Valdir Pérez. E? Quem? Primeiro fora, E? né? Ele falou, eu fui goleiro, eu fui 3 vezes a seleção do mundo. Eu falei, puxa, você me desculpa, mas você já está vendo que eu não entendo nada de futebol. Aí começou o relacionamento. Ele foi lá em casa com a irmã dele, estava minha família lá, todo mundo querendo conhecer o Valdir, né? Claro, Só eu que não claro. conhecia. E, quer dizer, o nome. Porque todo mundo em casa é São Paulino. Meu marido. E o Valdir fez uma carreira brilhante no São Paulo. Acho que ele antecedeu o Rogério Ceni, sim, não? Sim. É isso, né? Sim, ele até 84 ele foi o campeão de partidas lá, de número de partidas. E só em 2000 o Ceni ultrapassou o número de partidas que o Valdir tinha jogado. Muito interessante isso. Muito né? legal. Uma bela carreira. Mas e daí, continua? Aí o Ceni, inclusive... Todo mundo queria vê-lo e tal, todo mundo obviamente. queria vê-lo. Aí começamos a conversar. E pelo que ele contou, ele fez um resuminho da carreira dele, não sei o quê. Eu falei, olha, Valdir, você quer um livro de esporte, chama um jornalista esportivo, porque eu não entendo nada disso, de futebol, de nada disso aí, eu não entendo. Meu mundo é outro, é das letras, né? Ele falou, não, eu quero o que você falou, mostrar o homem por trás do craque. Eu quero deixar um livro para os meus filhos, para eles me conhecerem, saberem o que eu sentia, o que eu não sentia, o que eu tive de alegrias, o que eu tive de sofrimentos, enfim, essa oscilação que o homem vive, que faz Toda parte pessoa da faz alma, parte né? da, lógico. Os vários tons de cinza, os vários tons de rosa, de vermelho, de ira, né? Tudo isso. Isso que ele queria. Aí ele me contou uma coisa que me chamou muita atenção, que ele tinha sonhos premonitórios. E que desde mocinho ele tinha esses sonhos, e os sonhos ele começou a dar atenção e ele viu que esses sonhos realmente aconteciam na vida dele, depois se realizavam. Eu achei isso tão interessante. A hora que ele saiu,
que ele se despediu de mim, ele falou assim, olha, o senhor me disse que a minha vida ia virar um livro e, eventualmente, um filme. Começamos a fazer o livro está aí. Quer dizer, concretizou-se o que ele tinha já aceitado como uma premonição, aí, não dele, mas de um senhor, se bem que no livro ele teve uma premonição. Folhas voando, que ele tinha que segurar, que ele não conseguia segurar, e que eram coisas muito importantes, e o vento soprando, e aquelas folhas todas se espalhando. Aí ele acordou e falou, é um livro, eu tenho que fazer o livro. Fantástico. Assim foi. No prefácio, quanto tempo demorou para fazer o livro? 2 anos. 2 anos? 2 anos. Iria em casa toda semana, às quartas-feiras. Pedia cafezinho, água e bolo de laranja. Mas ele vinha da onde? Onde ele está morando? Ele estava morando na Frei Caneca. Ele estava morando aqui em São Paulo. Tá. Aí ele vinha para minha casa, meu marido era o nosso assessor técnico, que entendia tudo do São Paulo, e de futebol, e de escalações, e de Copa do Mundo, tanto que o Valdir chamava ele de professor, como chamam os técnicos, né? Porque ele lembrava das coisas e tudo, e me corrigia, aceitava o rumo quando eu não estava entendendo. Deve ter sido difícil não ficar comentando sobre futebol, né? Sim. Ficar focado no livro. E eu dizia para ele, Valdir, vai falando, sem preocupação de data, o que veio antes, o que veio depois, vai falando. E como é que você fazia? Você escrevia ou gravava? Olha, eu não quis gravar, eu tenho Pessoal, ela escreveu uns negócios aqui para mim, que eu me nego. É para mim até. É para você. Duvido que você consiga decifrar o que você escreveu. Mas eu nem sei se existe ainda estenógrafo. Acho que não, né? Não sei, acho que não. Não sei se em tribunal se existe. Não consigo imaginar. Olha, Estado eu li aqui, olha. Estado... Sarriá. Você quis escrever Sarriá? Você eu quis lembro. Escrever... Mas eu então... tenho memória, eu tenho que escrever. A minha memória visual eu escrevo. Sempre na faculdade eu escrevia tudo. Era assim que eu prestava atenção. Então, eu não quis gravar porque eu não sentiria a vibração dele. Quer dizer, eu acho que as pessoas contam, isso está no rosto, nos olhos. Mas quer dizer que, deixa eu imaginar a cena. Você está olhando para ele e escrevendo? Sim, assim. Você está brincando? Parecia coisa que estava psicografado. Aí, aquela bagunça, eu enchi cadernos e cadernos, aquela bagunceira, não tinha seguir linhas, né? E escrevendo. Quando ele ia embora, eu sentava e traduzia para mim o que eu tinha escrito, porque eu lembrava o que ele tinha dito. Como agora eu te falei, o Estado de Sarriá. Perfeito. Lembrei. Eu sei o que escrevi aí, eu não sei se eu consigo ler. Quando você fala que demorou 2 anos, 2 anos de depoimento ou para a formação de todo o escopo literário do livro? Não, de depoimento praticamente, porque foram depoimentos que começaram em 2014. O livro ficou pronto em 2016, que eu mandei para a editora quase pronto, porque eu já tinha posto um ponto final quando chegou um capítulo, uma voz que veio de longe, depois que o Valdir já tinha morrido. Que ele faleceu antes da edição do livro, né? Antes da edição, infelizmente, porque era o sonho dele. Infelizmente, ele faz falta. Ele é uma pessoa muito alegre, muito brincalhona. Faleceu do quê? Coração. De repente. Do nada. Era uma pessoa forte, esportista, continuava treinando, se mantinha em forma. De repente. Aliás, estava pensando em casar, inclusive? Estava noivo para casar e feliz da vida, dizia que era o melhor período da vida dele. E foi isso que eu tive que ainda acrescentar. Isso em 2016, isso. Para ficar pronto o livro, aí começou a revisão, aí teve um jornalista que o Taan contratou para ver se todos os dados de futebol estavam certos. Sim, claro. Datas, porque às vezes dá...
E se estivesse errado, o que faria? Porque isso A gente foram mudava, palavras era dele, né? revisão. Foram palavras dele, não? É verdade. Mas se alguma data ele tivesse Se enganado? se enganado Perfeito. dos jogos, de quem jogou contra quem. Meu marido ajudou muito nisso. Ia procurar no YouTube para acertar. Sabe que é a segunda vez que você trouxe a vida do Valdir Pérez, que pô, ele jogou por muitos times, né? Jogou pelo São Paulo, jogou pelo Corinthians, foi para Minas, não foi? Foi. Ele jogou pela Ponte Preta de Campinas, ele jogou em Recife, ele jogou em Minas, ele foi também. Foi, parece que foi para Minas. Não lembro. Não acompanho muito. Tem o prefaciador, o João Gabriel de Lima, logo no começo, ou no final, ele diz o seguinte, esse é textual, aspas, um Valdir atormentado emerge da biografia escrita por você. Por que atormentado? Por qual motivo? O João Gabriel... Já que você, desculpe, só para... Porque claro, você falou claro. que ele era um cara alegre e tal, tarará. De repente, eu leio isso aqui, não bate. O que está acontecendo? Por isso que teve que ser... Olho no olho. Olho no olho. O João Gabriel, como grande escritor que ele é e grande jornalista, ele captou nessa biografia, que não é propriamente uma biografia, são depoimentos, o seguinte: quando você faz uma biografia pura e simples de um craque, você vai pôr o quê? As horas que ele brilhou, os grandes momentos. E não era isso que o Valdir queria, e não foi isso que eu fiz. Concordo, eu acho justamente que biografia é um relato frio e do que aconteceu, mas assim, claro. jogou e tal, não sei o quê. O dele, mas geralmente você tenta, você não vai enaltecer, fazer uma biografia, lógico. Você enaltece, você põe claro, mais concordo. Os fatos que ele venceu, né? E o Valdir queria a vida dele para os filhos, então teve toda a oscilação, tanto na carreira, quando ele saiu de São Paulo, por exemplo, que ele adorava o São Paulo, ele jogou 11 anos lá, o doutor Aidar achava que ele ficaria para sempre, que nem o Poi, ficou técnico um dia. O menino que nós agora o Ceni, né? O Ceni, que está lá, e era o sonho dele. Mudou a direção, mudou o técnico, de uma hora para outra, mandaram o Valdir embora, e isso para ele foi a morte. Ele ficou muito emocionado. Ele se sentia muito família ali, né? Muito, ele adorava o São Paulo, ele adorava. Como São Paulo se tornou campeão brasileiro com o Valdir Pérez, isso foi uma coisa incrível que ele fez naquele jogo. Nós fomos para Milão e tinha um senhor lá que viu que nós éramos brasileiros, meu filho estava com uma camisa da seleção, aí começou a falar do Valdir Pérez, ele tinha todos os vídeos que o Valdir jogou no celular dele. Que loucura. E esse jogo contra o Atlético Mineiro foi fantástico. Porque ele era chamado de catimbeiro, porque ele gozava. Meio molecão, né? Ria, era molecão, o pessoal mexia com ele da torcida, ele respondia também brincando. E naquele tempo ele nos explicou o seguinte: na hora do pênalti, o goleiro podia sair do gol. Então ele queria desestabilizar quem ia bater, né? O Atlético Mineiro foi o último jogo. Estava aí de São Paulo e o Atlético. Eles jogaram no Mineirão, cheio de gente, torcida toda mineira lá, xingando São Paulo, jogando coisa. Aí foram 3 pênaltis. 2, foi tudo bem, faltava 1. Dependia do Valdir e desse pênalti. O que ele faz? Ele estava atrás do goleiro, ele disse assim: o capeta me pegou nessa hora. Ele passou atrás, passou a mão no outro. Do jogador que ia chutar o pênalti. O outro ficou completamente desconcentrado. E ele pegou a bola, puxa vida. Campeão brasileiro, foi carregado. Carregado. E o coitado do batedor se estrepou, né? Se estrepou. Coitadinho. Você vê? Mas como que era o momento, então, com o Valdir? Porque quando eu li isso Atormentado, eu falei, puxa vida, mas será que ele sabia que estava com uma doença terminal? Eu imaginei que fosse isso. Depois, lendo o livro, eu falei, bom, não é isso. Por isso eu te perguntei, eu falei, pô, escuta, ele está atormentado ou não está? Afinal, o cara tem um espírito alegre ou ele tem um espírito atormentado?
É Tudo porque bem, eu a acho que vida todo pessoal mundo, também, todo né? mundo tem os seus altos e Tem. baixos. Tudo bem, ok. Mas quando você escreve, você apõe na sua caneta que você sabe que o espírito do cara é atormentado, torna isto público, alguma coisa de ruim está acontecendo. Ou E aconteceu. aconteceu, não naquele momento, mas quando o João Gabriel fez o prefácio, ele não sabia ainda nem da noiva, nem de nada, né? Acontece que o Valdir teve uma vida familiar boa, estável, foi casado muitos anos, teve 3 filhos que ele tinha o maior orgulho, filhos que se fizeram na vida, que estudaram, tudo mais, e de repente ele encontra uma paixão. Fica assim, parecia apaixonada, parecia uma cigana na vida dele. Era uma moça que pertencia, não era tão mocinha, tinha 42 anos, a uma família circense, daqueles ciganos que se dedicam à arte circense. São nômades mesmo. Bom, cigano é nômade por natureza. É. E circense, então, nem se fala, né? Aí ele começou a frequentar lá, ele ainda estava casado, e ele adorou aquele colorido, bebida, música, alegria, e apaixonado por ela. Aí a família descobriu, foi uma separação muito traumatizante para todos. Ele foi viver com ela, ele perdeu o que ele tinha, porque no acordo do divórcio, ele deu quase tudo, ele tinha sentimento de culpa, né? Culpa no cartório, de largar os filhos, a mulher que ele queria tão bem. Bom, ele foi viver com a cigana, durou 7 anos. E achei estranho os ciganos terem aceitado ele. Aceitaram muito bem. Porque normalmente isso não acontece. O marido anterior da cigana não se deu bem com a vida dos ciganos, com aquele tipo de vida, mas o Valdir se deu, adorou. Então, e eles aceitaram. Foi totalmente diametral, né? Foi, Saiu da água para o vinho. Aí durou 7 anos, aí ficou idas e vindas, e quando nós começamos o livro, ele tinha terminado essa fase da vida dele com a cigana. Se bem que teve depois umas recaídas, né? Mas, enfim. Ele estava alegre, mas ao mesmo tempo, quando ele contava essas coisas dos filhos, o filho se casou, não convidou. Convidou depois quando nasceu o primeiro netinho. Aí a filha veio da Malásia, onde ela tem uma escolinha de futebol e natação. Ela tá indo muito bem lá. Ela veio também uma vez para mostrar o filhinho dela, mas, sabe, ficou uma coisa assim... Muito fria. Né? Distante. E ele sentia muito mal em relação a isso, ele queria uma aproximação que não acontecia. Então, de fato, é um espírito atormentado. Por mais alegre que transpareça, mas levantando o tapete... Quando ele começava a falar nessas coisas, e a carreira, saindo de São Paulo, ele ainda foi para alguns outros times, ele saiu, se não me engano, em 84. Estava com 39 anos, 40, aí já estava no outro time. Ele saiu de São Paulo, foi para um outro time, foi para outro, aí ele foi para Ponte Preta, voltou para Campinas, aí ele sentiu que ele estava na hora de parar. Isso deve ser terrivelmente frustrante para um grande jogador. E quando você para e não continua na militância, continua no ambiente, foi o que aconteceu com ele, né? Ele tentou ele foi técnico algumas vezes. Se ele tivesse ficado em São Paulo, ele teria continuado. Acho, né? A gente sabe o futuro de cada um. Não. Mas ele... Esse ramo de vida é muito ingrato. Né? Ingrato. É muito ingrato, porque você vê, normalmente, principalmente o torcedor, né? Ele lembra sempre dos fatos negativos, como na maioria dos casos na sociedade. A gente lembra muito mais do negativo do que dos fatos positivos. É verdade. Então, por exemplo, eu não consigo lembrar um belo gol que o Zico fez. Mas, em compensação, eu lembro do pênalti que ele perdeu na Copa. Isso é cruel. É cruel mesmo. É muito ruim. Imagine o goleiro, então. O goleiro tem no caso do pênalti, o goleiro tem um atenuante. Todo mundo sabe que é quase impossível pegar. Você não entende de futebol, mas você já se colocou embaixo de uma trave do campo de futebol?
Deve ser um São terror. são 7 metros que você fica no meio, ou seja, 3,5 para um lado, 3,5 para o outro. Gente, fora os altos e baixos. Todo mundo. Não! Tá, então, quando Tá um goleiro louco. pega um pênalti, ele é glorificado. E quando ele não pega, tudo bem. Agora, Porque a se o gente sabe que é atacante impossível perde pegar. várias Ah, bolas e faz um gol ou dois e ganha o jogo, Aí tudo bem. Agora, o goleiro perdeu, tanto que foi a pior fase da vida dele, quando ele perdeu aquele bendito gol no estado do Sarriá, que a Itália venceu. Porque, sabe, o Brasil não perdoou. olha, eu não me lembro Não de ter perdoou. ouvido. Será que ele não é o que ele pensa? Será que a imprensa caiu de pau? Porque goleiro, dificilmente o goleiro, é 99% de chance que o atacante ou o batedor tem de fazer o gol. Porque justamente a glorificação do goleiro é quando ele pega pênalti. Tanto que eles se especializam em pegar pênalti. Você vê o Marcos do Palmeiras, o Rogério Ceni é um Ceni, bom né? pegador, também é bom chutador. É. Então, quando o goleiro se dedica a pegar pênalti, ele fica muito bom nisso. Porque é a glória do goleiro, quando ele pega. Quando ele não pega, tudo bem. Todo mundo sabe que é quase impossível Mas com ele pegar. não foi. É mesmo? Foram cruéis com ele assim? Porque a seleção de ouro, cheia de astros, e que encantaram a Europa toda. Mas não foi o primeiro jogo dele, eu me lembro que ele era neófito, não era o primeiro jogo dele pelo Brasil, uma coisa assim? Foi quando o ele primeiro foi jogo, titular não é? lá Eu no sei porque eu li no Corinthians. teu livro, não acompanho. Mas ele era muito bom, diziam que ele era parede, não passava nada. E ele foi realmente muito bom. Aí o que aconteceu? Perdeu aquele pênalti, chegou no Brasil, onde ele ia, o pessoal, frangueiro. Ele ia para o estádio jogar, todo mundo berrando, frangueiro. Ele ia no cinema, ele saía à rua. Ele foi uma vez fazer compras no Carrefour com a esposa. Eles encheram 2 carrinhos, aí eles não aguentaram mais isso que o pessoal passava. Meu Deus, frangueiro. isso é demais. Isso. Largaram aquilo, foram para casa, largaram os carrinhos. No dia seguinte, o gerente liga para ele, pede desculpas e manda 3 carrinhos com compras, porque você já imaginou aguentar isso um ano? Eu não aguentaria. Se bem que o jogador, normalmente o jogador tem um preparo psicológico para aguentar essas turras aí, né? É verdade. Mas quando você parte para a ingratidão, né? É terrível isso. Que foi o caso aí, né? É terrível. Escuta, você pega 500 pênaltis, você erra um, fica com você fome vê, de foram frangueiro. todos os jogos da Copa, ele bem. É. Agora, acontece que parece que houve... Quando falam, mas por que perdeu? Parece que houve falha na concepção da coisa, devia ter tido mais defesa e menos ataque. Era muito... Agora a Inês já foi, né? Agora a Inês já foi, É. né? Escuta, você pretende fazer carreira como biógrafa mesmo? Pô, eu já faço biografia há tempo, né? Romance biográfico. Sim, mas... Kafka, não sei o que. Mas eu lá, digo, papapá. neste escopo aqui, no tete-a-tete, nos olhos nos olhos. Sim, aconteceu, agora eu estava esperando até para entrar aqui no teu programa, toca o celular, um amigo nosso, que é grande amigo do Amaury Passos, e o Amaury quer que eu faça a biografia dele. Você vê como ventos... Eu entendo de basquete? Nada. Mas vou entender, vou ter que Mas entender. você entende de vida, você entende de escrita, que esse é o grande lance. Tudo. Esse é o grande lance. É isso aí. Você não precisa entender das técnicas do futebol ou das técnicas do basquete, de qualquer outro esporte. Basta que você olhe nos olhos e entenda o âmago da pessoa, o espírito que ela tem e o que ela quer passar. Que de preferência com letras melhores, né? Depois eu acerto a letra, digito tudo, aí vai para a editora. Isso aí parece letra. Ao basquete eu estou conseguindo ler. Não parece que baixou você, olha, Xavier? Você falou Amaury Passos, basquete. Ele acabou de te ligar. Um amigo dele disse que ele quer que eu faça. O Amaury, você sabe que foi um dos grandes nomes do basquete, ele né? Tinha o sujeito que foi até técnico até recentemente. Tem um Não me monte. pergunte. Não, é época áurea também do nosso basquete. Dizem que sim, né? Bom. E ele foi campeão mundial. Se não me falha a memória, Peninha. Se meu marido estivesse aqui, ele soprava. Bom, menino, nós estamos encerrando, infelizmente. Que pena. Mas então, olha,
No que sai o livro do Amaury, você, por gentileza, nos dê a primazia do lançamento. Sem dúvida. Que esse aqui você Virei me aqui. sacaneou, né? Você me mandou depois, né? Não foi ainda lançado. O São Paulo fez um lançamento só para o São Paulo, convidando diretoria, conselho, fizeram uma homenagem muito bonita, porque o Valdir está lá no Hall da Glória, né, dos astros, e convidaram o filho dele para representá-lo. E deram uma medalha para o filho. Olha esse que filho bonito. mais velho, foi muito Tá emocionante, perfeito. muito bonito. Então, mas então você está intimada, hein? Virei, Por sem favor. dúvida. Já eu te dou É um um prazer crachá, eu vir te dou um aqui. crachá do programa, você já Já vem, entra né? aqui, não precisa nem parar lá, já, Não, já vem portaria, direto. já vem. Pessoal, nós conversamos com Jeanette Rosso. Por que mesmo é Rosso? R-O-Z-S-A-S? É porque o nosso sobrenome é Rojavolg, com Z-S-A. Meu marido é filho de húngaro. E aí o editor disse assim, dá uma editada nesse sobrenome, né? Então ficou R-O-Z-S-A-S. Que bonito. Mas ficou super diferente. Rojas seria, né? Como é que se fala? Rojas? Rojas. Rojas. Não sei. Rojas, não é? Tudo bem. Então, nós conversamos com a Jeanette Rojas, que trouxe ao mundo uma homenagem justíssima, muito bem engendrada e muito bem escrita também, porque, como ela disse, foi tete a tete, zóio no zóio, como diz o matuto brasileiro, que é o Valdir Pérez, um moço que veio de Garça, porque ele nasceu em Garça. Nasceu em Garça. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Eu que agradeço, foi um Como prazer. eu disse, você tem na ferramenta, que é a pena, uma sensibilidade muito grande. Você conseguiu traduzir o que naturalmente ele desejou e para perpetuar A memória dele. esta memória, esta imagem desse moço que veio de Garça e que com seu espírito irrequieto, brincalhão e tal, deu muitas glórias ao São Paulo, que infelizmente não recebeu a gratidão que merecia, mas agora você vai resgatar isso. Se Deus quiser. É isso, apesar de querer, a memória está lá. Porque vocês merecem. Obrigada. Pessoal, Foi um agradeço, o prazer é nosso, realmente. Agradeço de coração ao nosso pessoal da técnica que nos coloca aí nas maquinetas que vocês possuem. A Luciana, a Verão, o Márcio, a Betânia, também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos abre todas as portas e janelas do universo lusófono. Até a próxima, muito obrigado pela companhia e, se Deus quiser e as forças inimigas permitirem, até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.